Grande prazer estar aqui e perguntar umas perguntas que eu tenho aqui na mente. O ensino brasileiro, ele poderia ser da seguinte forma, assim, esse CIAS, por exemplo, que eu já andei olhando por aí, os pais deixam seus filhos na escola 8 horas da manhã, eles tomam café da manhã na escola, depois almoçam na escola, mas isso assim, alimentos sem açúcar, sem gordura, uns alimentos nutricionalmente isso, bem instruídos pelos professores, e à tarde eles desenvolvem atividades musculares e jogos para desenvolver a inteligência, e jantam. Daí, quando os seus pais voltam e os buscam e levam eles de volta para casa. Seria, o que a senhora acharia disso aí? Seria um bom modelo? Será que falta verba para o país? Como é que é? Essa é a minha pergunta, a minha curiosidade. Pois não. Obrigado. Obrigado. Eu vou começar. Eu queria pedir ao senhor só para ir ao microfone, por favor. A gente tem essa... Pois não. Vamos lá. Pode ir. Aquilo que ele falou ali sobre que o menino entra às 8 horas, né, na escola, isso aí, né, no artigo 34 da LDB, diz que a escola é tempo integral. Eu estou fazendo curso de orientação educacional e eu descobri lá no sindicato sobre o CIEPS, que era do Rio de Janeiro, né? E o CIEPS, na época do Leonel Brizola, que ele tinha uma visão socialista da educação, era escola de tempo integral. Por que o CIEPS não deu certo no Rio de Janeiro? Eu peguei os históricos, as escolas particulares detonaram a escola de tempo integral na época do Leonel Brizola, porque elas não tinham interesse que as escolas de tempo integral fossem adotadas no Brasil, que praticamente elas também teriam de adotar a escola de tempo integral. Na revista Nova Escola desse mês, que saiu, a escola de tempo integral foi adotada na Inglaterra em 1902. Então, veja bem, hoje eu estou fazendo a minha pós-graduação em orientação educacional defendendo essa escola de tempo integral, foi o que ele citou ali. Por quê? Porque se você pegar o aluno da escola pública, agora os professores aí lá da minha escola estão totalmente contra, nós vamos trabalhar mais, eu falei, nós vamos trabalhar mais, nós vamos, mas nós vamos brigar também para ganhar, como a senhora disse aí, ganhar 10 mil reais. É questão de luta. Agora, eu tenho lá na escola, por exemplo, eu peguei essa semana meninos que não fazem tarefa, e a maioria de 20 turmas que eu peguei, de 20 alunos que eu peguei lá, 6 é o problema dos pais desquitados. Os pais não acompanham. Então, veja bem, a maioria dos alunos que não fazem as tarefas, ou não sabem ou porque tem dificuldade. Então, essa criança da escola pública que a gente tem aí na periferia, ela tem de estar dentro da escola pública o tempo integral mesmo, não tem como. Agora, como é que a gente vai encaminhar isso aí é uma questão de luta. Bom, eu vou então responder em ordem. Eu quero dizer para vocês que nós temos uma lei de diretrizes e bases que entrou em vigor em 1996, que já preconiza o ensino integral. A lei de diretrizes e bases que nós estamos hipoteticamente desenvolvendo, né, porque é hipoteticamente, no meu livro, no último capítulo, eu aponto alguns caminhos para a educação que eu penso que seriam extremamente válidos e dariam um resultado a médio prazo, para não dizer curto prazo, porque educação nada é curto prazo, mas a médio prazo. Uma delas é exatamente cumprir as leis que nós temos. A lei que exige, que está em vigor, nós estamos terminando a década de educação, que começou a vigir exatamente no momento em que a lei de diretrizes e bases atual entrou em vigor, em final dos anos 96, ou seja, a década de educação acaba o ano que vem. Essa década de educação começou no governo passado e é uma lei que nós não precisamos de outra. Eu digo isso no último capítulo. Não precisamos de mais lei nenhuma, não precisamos mudar nada, vamos só fazer o que está no papel. O grande problema no Brasil é que se bota no papel e pronto, acha que vai acontecer um milagre. Então essa é a segunda resposta. Escola de tempo integral é importante sim. E eu, pessoalmente, não concordo com essa leitura que foi feita de que a escola particular detonou
Absolutamente. O que detonou o CIEP foi o próprio governo Brizola e os seus depois, que vieram depois, porque no Brasil não existe uma coisa que eu também coloco no livro, que é a continuidade. O Brizola se encantou pelo projeto do Darcy Ribeiro, que era um educador incrível, maravilhoso, sociólogo, com uma visão maravilhosa. E se vocês, meus colegas, não leram o projeto dos CIEPs, que depois virou CIAC e outros nomes, não importa, né? Porque é a mesma coisa. Se você lê o projeto, você vê que não precisamos de mais nada, é só fazer isso. Agora, o Brizola gastou o governo dele todo fazendo escola. Também não foi bom. Porque não adianta, como nós temos no Rio, 515 CIEPs prédio. Mas desses, nem 10% está funcionando como CIEP. Então, voltou a ser escola não de tempo integral, uma ou outra que está. Só um minutinho. Claro que você leu, você tem direito até a concordar com o artigo. Eu estou dizendo para você que, na minha visão, não foi o ensino privado que fez isso. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: não adianta você construir um prédio maravilhoso, com piscina, lugar para residente, para o morador, aluno em situação de risco social, seria morador. E depois que acaba esse governo, vai embora, e quem vem depois não continua isso. Então, o que ocorre? Agora, eu não sei se a origem disso foi no... Isso eu não vou entrar no mérito da questão, que qual era o interesse de quem gestou isso, mas digo a você que no próprio governo Brizola se gastou uma fortuna com prédios que eram de 3 a 5 vezes mais caro que um prédio comum, quando se poderia, então, ter ampliado, né, o número de salas de aulas geometricamente, e aí todo mundo poderia ter escola integral, não precisava ser só os CIEPs. Agora, eu acho que esse é um dos caminhos, não é o único. Então, primeiro, se não pode ser horário integral para todo mundo, então vamos ficar as 4 horas que o aluno está na sala, dar um ensino de qualidade. Como é que tem que fazer isso? Diminuindo o número de alunos, em primeiro lugar, né? Isso é uma das coisas também que a gente está colocando ali. E segundo, outra coisa de que o professor retém é do próprio sistema educacional, na medida em que muitos hoje educadores que estão trabalhando, às vezes não conseguem bom resultado, porque ele também já é produto de um ensino deficitário. Então nós temos hoje professores, infelizmente, que mal sabem escrever. Então isso é uma coisa que tem que ser revista imediatamente. Não adianta só mudar os novos que vão chegar ao mercado de trabalho, os novos professores. Precisa também ver que quem está no mercado hoje precisa de um retreinamento imediato, sistemático, né? Então, não adianta se pensar que os CIEPs vão resolver milagrosamente tudo, ou os CIEPs, ou que nome se dê. Tem que haver continuidade quando se toma uma medida, especialmente quando implica num gasto público absurdo. Nós estaremos depauperando o dinheiro do próprio contribuinte, das pessoas que sofridamente pagam seus impostos e querem isso revertido para a sociedade, quando você depois deixa, como está acontecendo lá no Rio, piscinas viraram tanques de mosquito, nos CIEPs, né, criadores de mosquito. Tem escola botando lá umas larvas e tal, que come o mosquito para poder não virar dengue, né, não ter epidemia de dengue dentro da escola. Então, essas coisas é que não podem mais acontecer. Enquanto não se resolver isso, né, a situação vai ficar cada vez mais difícil.